If it's silent in dismay, it won't break Então this. essa parte, como nós comentamos, é de extrema relevância, pessoal. Essa parte de simetria. E a gente precisa dar continuidade para chegar forte nas provas. Beleza? Então vamos nessa. Então a simetria depende da referência. Simetria, você tem duas referências básicas. Uma delas é em relação ao eixo, chamado eixo axial, eixo de simetria, outra em relação ao ponto. Por exemplo, quando você observa essa imagem, existe esse eixo vertical, isso é um eixo de simetria. Isso aqui é uma simetria chamada simetria axial. O mesmo ocorre, por exemplo, com esse outro eixo que seja vertical ou horizontal. Já quando nós trabalhamos, por exemplo, com a reta, e nós trabalhamos com os valores dos inteiros, sabemos que o simétrico de 1 é menos 1. O simétrico de 2 é menos 2. Então essa simetria, quando não é dada a referência, em relação à origem, que é um ponto. Então simetria em relação a um ponto, ou simetria em relação ao eixo. Quando nós seguimos e falamos de isometrias, temos algumas transformações importantes da isometria. Uma delas é a translação, que seria justamente você pegar uma figura como essa e arrastar para a direita sem deformar a figura. É como se nós estivéssemos pegando uma foto no celular e puxando para lançar em algum canto. Também poderíamos usar a reflexão, que você tem a ideia de um espelho. Como assim? Imagina que aqui é um espelho e você está nessa imagem aqui. Quando você está nessa imagem, a distância de qualquer ponto para esse espelho, você verifica justamente na reflexão dela uma outra imagem que é equidista também do mesmo espelho. Então a reflexão é como se nós estivéssemos rebatendo, jogando de um lado para o outro a imagem, centralizando no espelho. E finalmente a rotação é justamente você rodar. Imagina que eu tenho um ponto aqui de referência e nesse caso eu estou rodando a minha imagem no sentido anti-horário. Então isso aqui é uma rotação em torno de um ponto. Esse ponto de referência. Com isso, vamos fazer as questões que caíram no Enem. Duas delas importantes. E uma delas começa com esse exemplo 7, que diz: isometria é uma transformação geométrica que, aplicada a uma figura, mantém as distâncias entre pontos. Duas das transformações isométricas são a reflexão e a rotação. A reflexão ocorre por meio de uma reta chamada eixo, e esse eixo funciona como um espelho. A imagem refletida é o resultado da transformação. A rotação é o giro de uma figura ao redor de um ponto chamado centro de rotação. E a figura sofreu 5 transformações isométricas e deixaram com a mesma medida, nessa ordem. Primeiro, reflexão no eixo X. Então, se você vai refletir esse coração no eixo X, o que esse ponto dista do eixo X, vai ter um outro ponto aqui, ó. Então, tentando desenhar razoavelmente, na reflexão em torno de X seria esse coração aqui. Depois ele diz que o coração vai receber uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Então imagina que eu tenho um eixo de simetria. Se ele vai girar no sentido anti-horário, ele vai se girar daqui para cá, de 90 graus. Então esse ponto vai ficar nesse eixo. Ou seja, esse seria o primeiro movimento. O segundo movimento teríamos um coração assim. Depois ele diz para você fazer uma reflexão no eixo Y. Se eu refletir no eixo Y, imagina que a imagem no outro eixo esteja assim. Peraí que tá horrível. Agora. E quando você pega esse coração
e faz uma reflexão do mesmo no eixo Y, a imagem refletida seria essa outra. Depois, na sequência, ele pede uma rotação de 45 graus no sentido horário. Se é no sentido horário, você vai fazer o quê? Vai girar daqui para cá. Mas se é no sentido de 45 graus, é como se aqui essa bissetriz aqui, ó, desse ângulo de 90. Então esse ponto vai vir para essa reta. Então o coração vai ficar nesse sentido, ó. E finalmente ele vai fazer uma reflexão no eixo X. Então fazendo a reflexão desse coração aqui, rosinha, no eixo X, esse ponto que está para baixo ele vai ficar para cima. Então teríamos algo desse jeito. Dentre as opções que melhor atende, resposta, letra C de casa. É importante que você reveja esse exemplo. Um exemplo muito importante, inclusive em Pernambuco, para quem quiser fazer seriado, primeiro ano, importantíssimo. Já o exemplo 8, ele fala da roda dos ventos, que é uma figura que representa 8 sentidos que divide o círculo em partes iguais. Observa, ou seja, cada abertura dessa, segundo o texto, é a mesma. Se eu juntar essas 8 aberturas como dá 360 graus, se eu pegar os 360 graus e dividir por 8, cada abertura dessa vai ser de 45 graus. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste. Então a câmera está aqui, ó, nesse ponto vermelho. E o seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas. Primeira mudança, 135 graus no sentido anti-horário. Então, 135 graus no sentido anti-horário, você vai girar 135 graus nesse sentido. Então, vamos lá. Observando aqui, 45, mais 45, mais 45. A câmera fica pra cá. Após o primeiro movimento. Mudança de 60 graus no sentido horário. Então, no sentido horário, ele desce. Como aqui vale 45 graus, esse azul, e tem que andar mais 15. 15 equivaleria aproximadamente 1/3 desse ângulo aqui, ó. Porque esse ângulo azul todo mede 45. Então, o ângulo laranja que eu desejo, 1/3. Ou seja, aqui é 15 graus. Com isso, a câmera está nesse sentido aqui agora. E na terceira mudança, ele diz 45 graus no sentido anti-horário. Se é no sentido anti-horário, você volta para a direita. Se vai ser 45 graus, ele vai percorrer esses 15 mais 30. Ou seja, mais 30 graus aqui. Logo, a câmera vai estar apontada para cá. Quem não está vendo, essa de verde. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com menor amplitude possível, no sentido noroeste, devido a um movimento suspeito de um cliente. Qual a mudança no sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Então, para que reposicione a câmera, é necessário que o cara se desloque dessa ponta verde até o noroeste. Observando esses detalhes aqui, enxergue que esse pedaço aqui vai ser de 30 graus, mais 45 graus, já dá 75,
mais 45 graus, já dá 120, mais 45 graus. Então, o movimento são todos os ângulos amarelos. 3 de 45, mais um de 30. 3 vezes 45 dá 135. Mais 30. Com isso, a resposta vai ser 165 graus no sentido horário. Letra E de Enem. Com isso, a gente se encontra mais à frente no próximo capítulo, essa parte de posição relativa entre retas e planos, e na sequência também, razões e proporções. Fique ligado. Qualquer coisa, já sabe, manda um zap que a gente troca uma ideia. Abraço. Tamo junto.